Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um episódio a mais um evento do nosso programa de formação política do Núcleo Sernambetiba e o Núcleo Bete Carvalho. Hoje nós estamos com a convidada Inês Pondeló. Gostaríamos muito de agradecer a presença, de ter aceito o convite para participar desse nosso programa de formação da nossa militância. Esse programa ele vem desde o ano passado. Antes, iniciou somente com o Núcleo Sernambetiba, que convidou o Núcleo Bete Carvalho a participar também, o que esse programa. Eu queria agradecer, primeiramente, a Inês por ter aceito o convite, ter aceito participar desse programa, o que muito nos honrou. E queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, que estão as pessoas do Núcleo Sernambetiba, do Núcleo Bete Carvalho, e agradecer a presença da nossa presidenta da 7ª Zonal, a Nelly Belém. Obrigada, viu, Nelly, por ter vindo. E agradecer também a participação do nosso ilustríssimo, sempre convidado, Henrique Pisolato. Muito obrigada, Pisolato, por estar participando sempre dos nossos eventos. Agradecemos muito. Então, eu vou passar agora a apresentar, a nossa será realizada até às 21 horas, entre 19h30 e 21 horas. Então, hoje a convidada é a Inês Pondeló, que é uma referência no nosso partido aqui no Estado. A Inês é jornalista e pós-graduada em História Social, foi vereadora e prefeita por Barra Mansa, foi prefeita de Barra Mansa de 97 a 2001, teve 3 mandatos de deputado estadual. O primeiro, em 2002, foi eleita deputada estadual pelo PT no estado do Rio de Janeiro. Em 2006, ela foi reeleita e, em 2010, eleita novamente. Então, a Inês ela é uma referência no nosso partido, no nosso estado, e ela priorizou sempre na sua atuação, e prioriza até hoje, a atuação na defesa dos direitos da mulher, do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente, da cultura, e questões como educação, segurança pública e cidadania sempre fizeram parte do seu trabalho. Sua atuação se destaca na defesa dos direitos das mulheres, como nas questões ligadas à violência doméstica, apoio efetivo à aplicação da Lei Maria da Penha e no combate à mortalidade materna. É conselheira do CEDIM, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, e hoje ela traz para a gente esse tema do dossiê, essa análise do dossiê Mulher de 2020, que foi lançado em 2021, né, Inês? Isso. E então, a Inês analisou os dados relacionados à violência contra a mulher, nesse dossiê Mulher, divulgados no ano passado pelo Instituto de Segurança Pública, tá? Pelo ISP. Então, eu agora passo a palavra à Inês, agradecendo mais uma vez a participação dela e ter aceito o convite, tá, Inês? Então, quem quiser se inscrever para perguntas, por favor, utilizem o chat. Olha, boa noite a todos, a todas e todes. É uma alegria estar aqui. Quero agradecer muito a todos e todas do Núcleo Sernambetiba e Bete Carvalho, né, 7ª Zonal, que me fez esse convite. É uma alegria e eu considero sempre muito importante os espaços de discussões internas, ainda mais fazendo parte de um programa de formação. Nós teremos agora, nos próximos dias, a Conferência Nacional de Formação Paulo Freire, e eu penso que a formação foi muito assim deixada de lado no nosso partido, mas é essencial a qualquer militante, a qualquer partido que queira realmente transformar a sociedade. Então, eu quero, de início, parabenizar aos núcleos que se unem em torno desse projeto.
Agradecer especialmente a Estela, que me convidou assim pessoalmente, em nome dos núcleos, ao Duílio, que está aí administrando o Zoom, a Nelly Belém, um abraço, Nelly, e a todo mundo que está aí, é um prazer estar junto com vocês. Bem, como a Estela falou, eu tenho essa história de atuação na política, nos espaços de poder, e sempre tive algumas prioridades importantes: a democracia, a participação popular, mas a questão dos direitos da mulher sempre teve um destaque especial, sabe? Não só pelo fato de eu ser mulher, mas pelo fato também da gente ter a maioria de mulheres, né, na população, de vivermos numa sociedade ainda muito machista, misógina, e que necessita fazer com que a mulher seja considerada e respeitada como cidadã que é. Muitas vezes a nossa sociedade faz uma hierarquia, parece, né? Que a mulher está num segundo nível de cidadania. E as mulheres, ao longo nessa causa de políticas públicas para as mulheres. Não é à toa que eu sou uma das fundadoras, membro da Associação Mulher, Cidadania, Ambiente e Economia Solidária, que é uma associação que tem sede em Barra Mansa, que é o lugar onde eu resido, mas que tem, né, atuação em diversos municípios. E também como conselheira do CEDIM, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E dentro da questão das políticas para as mulheres, a questão da violência doméstica, é lógico que a mulher é violentada em vários aspectos nessa sociedade, mas a violência doméstica me chama muita atenção e eu sempre acompanho esses dados e me indigno cada vez que vejo uma mulher sendo vítima de violência, porque ela, diferente da violência urbana, ela, na maioria, acontece dentro de casa, né? A vítima é a mulher, mas o autor, na sua grande maioria, são pessoas que ela ama, confia, dentro e está ali dormindo junto, literalmente, com o seu inimigo. E isso faz com que também, a meu ver, a educação, né, dentro desse conflito interno, doméstico, que tenha efeito também na violência urbana. Então, eu penso que parte da violência urbana, não só, mas parte da violência urbana, nasce da violência doméstica também, né? Então, eu tenho acompanhado, e no Rio a gente tem a felicidade de ter uma política pública que é o Dossiê Mulher. Esse Dossiê Mulher ele é divulgado todo ano, sempre relativo aos dados do ano anterior, pelo Instituto de Segurança Pública. Eu não conheço um outro estado que tenha essa política, e eu considero muito importante, porque ali o Dossiê Mulher ele pega todos os delitos, todos os crimes registrados no estado e tira dali, seleciona o que foi direcionado onde a mulher foi vítima. E ali analisa esses dados e publica a cada ano. Então, como a Estela falou, esse que eu vou apresentar agora é relativo a 2020, que foi divulgado no final de 2021, sempre divulgado perto do dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e está dentro dos 16 dias de ativismo, que começa no mundo inteiro no dia 25, mas no Brasil começa dia 20,
que é o Dia da Consciência Negra, e termina no dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos. Então, sempre, todo ano, pode. Eu procurei aqui selecionar alguns dados para a gente conversar, mas o dossiê é muito complexo. E você pode entrar na internet e procurar Dossiê Mulher 2020, que lá você vai ter como até pesquisar cada crime, a quantidade que aconteceu por cada município. Então, isso é muito, muito importante. Eu considero assim fundamental esses dados para a execução das políticas públicas e para a sociedade como um todo se mobilizar. Então, eu gostaria que a Estela apresentasse aí o primeiro slide. Vocês estão vendo? Sim. Então, gente, a primeira coisa que coloca é sobre a Lei Maria da Penha, né? Essa lei tão importante, considerada uma das 3 leis mais importantes do mundo em relação à violência contra a mulher, a Lei 11.340 de 2006 foi sancionada pelo presidente Lula, mas foi uma luta do movimento feminista muito antigo, né? E que acabou a Jandira Fegali sendo uma das relatoras. E a lei ganhou o nome Maria da Penha, porque a Maria da Penha, né, ela foi vítima, né, de violência doméstica. O seu marido, né, atirou contra ela e ela ficou paraplégica. E, ao invés de ir para casa chorar, ela foi para a luta, né? Hoje, ela é uma pessoa que anda pelo mundo, né, sendo referência, falando sobre a violência contra a mulher. Pode passar. E aí traz um resumo do que esse dossiê Mulher está apresentando, né? No 2020, foram consideradas 78 vítimas de feminicídio, né? Foram registrados feminicídios, 78. Eu não sei, Maria da Penha, surgiu essa nova lei do feminicídio, que tem gente que confunde e acha que toda morte de mulher é feminicídio. Não. O feminicídio, ele acontece, ele é caracterizado quando uma mulher é morta, assassinada, simplesmente pelo fato de ser mulher, né? Assim como a Lei Maria da Penha não é também para todos os casos de violência contra a mulher. Ela é para aqueles casos que têm uma ligação, né, afetiva, pode ser dentro de casa ou não. Afetiva ou homoafetiva também pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Então, 2020, 78 vítimas de feminicídio. 9 dessas mulheres de feminicídio que foram mortas, elas tinham medidas protetivas. E essa é uma questão que nem todo mundo sabe da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma das que são mais conhecidas. Se você chegar em qualquer lugar e perguntar quem conhece a Lei Maria da Penha, várias pessoas vão dizer que sim, mas o conteúdo dela nem todos. E a medida protetiva, ao meu ver, é um artigo da lei muito importante, porque a mulher pode pedir essa medida protetiva ao fazer o seu registro, e aí a justiça, em 48 horas,
pode aceitar essa medida protetiva e aí afastar o agressor de casa, apreender uma arma, né, proibir que ele chegue perto. Então, são medidas importantes para evitar o mal maior. Mas nem todos sabem disso, nem todas sabem disso, e acaba não solicitando essa medida protetiva, ou achando que simplesmente porque solicitou já está protegida. E isso fica numa situação complicada, ela fica numa insegurança. Então, 9 mulheres que morreram, elas possuíam medidas protetivas, né? Então, mesmo tendo a medida protetiva, não quer dizer que ela será totalmente salva, mas pode prevenir e tem salvo muitas vidas. E aí vai um outro percentual, só falando de feminicídio, 78% dos autores eram companheiros ou ex-companheiros da vítima, aquilo que eu falei anteriormente. Em 15 ocasiões, os filhos presenciaram o feminicídio da mãe, né? Você imagina a cabeça dessas crianças. 67% das vítimas tinham filhos e 44% com filhos menores de idade. Então, mulheres que vão por esse crime bárbaro, né? E os filhos ficam órfãos. 74% ocorreram em um ambiente residencial. De novo, aquela história que eu falei, e é dentro de casa, né? A grande maioria, 74%. 59% dos autores possuíam registro de algum crime prévio. É dado um sinal, né? É dado um sinal. A violência, os outros tipos de violência que não chegaram à morte, a cada 5 minutos uma mulher foi vítima de violência no estado do Rio. Não estamos falando de outro lugar, estamos falando do estado do Rio. A cada 24 horas, 91 mulheres foi vítima de uma lesão corporal dolosa. 83 mulheres vítimas de ameaça, 53 vítimas de injúria, 11 vítimas de estupro. O estupro teve 4.086 casos registrados. 66% dos estupros ocorreram dentro de uma residência. E 72% das vítimas de estupro tinham até 17 anos de idade. Então, você vê que aquela história de ser pessoas da família, de quem você ama, você vê aí que 66% aconteceu dentro da residência. A gente pensa que é na rua, é alguém que desconhece, não. Infelizmente, é dentro da casa e até 17 anos, 72%. Você vê quantos adolescentes, crianças estão sendo vítimas de estupro e quantos estupros não são registrados, porque é um crime ainda de difícil registro, né? É muito difícil para a mulher sair e dizer que foi estuprada. Houve descumprimento de medidas protetivas. 2003 teve registro de ocorrência, 86% dos autores eram companheiros, aí de novo, e 63 em uma residência. Então, dentro daquelas que receberam medidas protetivas, né, 86% dos autores eram companheiros e 63 na residência. Pode passar. Então, repetindo aí, quase 100 mil mulheres, 98 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica no Rio de Janeiro em 2020. 78 foram mortas em feminicídio,
né? Aí está o qualificador do crime de homicídio, crime hediondo, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É quando se mata uma mulher pelo fato dela ser mulher. Pode ir. Aí pode pular, que é uma comparação, mas está muito pequenininho. E aí nós vamos ver por região. Como eu falei, se você entra lá, você pode ter diversas situações, né? Das 98 mil vítimas, quase 99, né? A capital teve 34,7% desses registros. Quer dizer que isso é registro, não quer dizer que seja um número de mulheres, porque muitas ainda não conseguiram registrar, né? Então, dos registros, 34,7% na capital, 32,7% são do interior do estado e 24,7% da Baixada, 27,8% Grande Niterói. Quais as formas de violência, né? A gente sabe que, pela Lei Maria da Penha, a violência pode ser física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. E, no caso aí, a física ela chegou a 34,6% em todo o Rio, a psicológica, 31,6%, a moral, 23,5%, sexual, 5,7%, e patrimonial, 4,6%. Como eu disse, a sexual tem muita dificuldade de ser registrada. Agora, chama a atenção, e nos outros quadros eu vou chamar também, que a psicológica está quase batendo o número, o percentual da física. Isso é uma novidade nesse dossiê, porque a psicológica era muito difícil da mulher sentir como violentada, porque teve um julgamento, você é gorda, você é feia, você é inútil. Ela se sentiu ofendida por causa disso. E também quem registrava na delegacia, muitas vezes não registrava esse tipo de violência. Então, isso demonstra que houve aí, está havendo aí uma consciência a mais do que é violência. Eu fiz uma live com a tenente-coronel Cláudia, que sempre acompanhou esse dossiê, e hoje é responsável pela Patrulha Maria da Penha, e ela concordou com essa minha análise, né, do aumento da consciência em relação a isso. Foi falado aí como que o interior, né, mesmo tendo uma população menor, mas somando todo o interior, né, menos a capital e a região metropolitana, o resto de todo o interior. Pode passar. Aí, qual o perfil da vítima? Olha aí, de 0 a 11 anos, 2,7%, de 12 a 17, 4,6%, 30,1% e 18 a 29 anos, 55,4%, 30 a 59%, 60 anos ou mais, 5%, e sem formação, 1,2%. Você vê aí que de 30 a 59 é o número maior, mas 18 a 29 também está um número bem alto. Aquela hora que eu chamei a atenção da situação de adolescentes, crianças, era relacionada ao estupro, mas viram que, diante de um registro, o crime sexual é pouco registrado. Por isso que dá esse aumento aí nas idades, quando você fala da violência geral, né? Ali, a cor, com relação à cor, você vê que a branca, 44,8%, a parda, 37,7%, a preta, 14,9%. Né? Isso aí é autodeclaração. Tem muita gente que não se considera, né, preta, tanto é que o pardo está lá em cima. Mas se você soma
pardas e pretas, você vai ver que a raça negra, né, sendo entendida mais amplamente, ela tem um índice maior de registros do que a branca, embora a violência, entre aspas, eu detesto usar essa palavra para coisas ruins, porque eu gosto da democracia, eu não gosto de usar essa palavra para o ruim, mas é o que usa, né? Ela vai para todas as faixas toda da sociedade. Pode passar. A escolaridade, a gente vai ver aí que o fundamental incompleto 20,8, fundamental completo 17,1, o médio completo 33,8, superior completo 9,6, né? O estado civil solteira 46,3, separada 7,5, né? E casada ou que vive junto 30,6. Então você vê que a solteira não está livre, mas isso também pode ser na hora da declaração, né? Que como não tem um casamento oficial, a pessoa pode ter se declarado solteira, mas a gente sabe também que nos namoros até de jovens, a violência acontece, né? Não só em quem já tem companheiro ou casado. Pode ir? Oi? Deu para ir? Passou, não foi? Não passou, não? Aí você passou, agora passou. Você vê aí, olha, que onde aconteceu a dinâmica? Local do fato, olha, na residência 60,9 e na via pública 16,4. Ambiente virtual ainda tem, mas você vê 3,3. Então, pode ser também que as pessoas ainda não estão percebendo muito bem para registrar, né? Mas na residência é assustador o número, né? Como as pessoas estão vivendo em casa com violência. E a relação da vítima com o autor, né? Aquilo que eu falava, companheiro ou ex, 49,6, né? Parente 8,1 e outras aí, pai 2,6. Aí está claro também a situação da relação, né, de namoro ou de casamento ou de companheirismo, né, de como é alto isso em relação aos outros casos. Pode ir? Acabou? Acabou. Então é isso. Eu quis fazer assim um resumo, né, para não ficar falando só números, que às vezes cansa um pouco. Mas o que a gente pode resumir é o seguinte: esse 2020, se você comparar com 2019, vai ter uma queda. Vai ter uma queda. Isso dá para se chegar a uma conclusão que a pandemia, embora aumentou, e todo mundo, não só no Rio de Janeiro, em todo o mundo tem se falado sobre isso, porque você estava ali convivendo junto com o agressor, né? Pelo menos nos primeiros meses da pandemia, né? E 2020, início de 2020, final de 2019. Mas, de outro lado, tinha dificuldade de registro também. Então, isso pode ter ocorrido levando em conta que houve uma pequena redução em relação a 2019. Dá para a gente falar disso também, porque aumentou
o registro dentro de casa. Teve um aumento. Então, dá para perceber que a pandemia, quando fez as pessoas ficarem dentro de casa, junto com seus agressores, as mulheres, né? Então, isso também impediu o registro de acontecer. Sem falar que alguns equipamentos também fecharam, era só online, né? E nem todo mundo tem esse acesso. Então, gente, eu acho que eu fiz um resumo aí e estou aberta às questões colocadas por vocês. Bom, nossa, quando a gente vê esses dados todos assim analisados, a gente pode pensar, nossa sociedade está doente, né? Como é que pode esses números assim? Bom, eu pedi a Michele para que fizesse a listagem dos inscritos, porque eu, no momento que estava passando Oi, então, a Nelly fez uma pergunta aqui pelo chat, eu posso já transmitir? Pode. Ela perguntou o seguinte, que a família Bolsonaro vive incentivando os comportamentos machistas, né? Ela pergunta se juridicamente existe alguma possibilidade de enquadrar essas declarações machistas em algum dispositivo da Lei Maria da Penha. Só um minutinho, Inês. De... Antes da Inês falar, deixa eu só dar uma explicaçãozinha. A Nelly fez uma cirurgia na boca, ela não está podendo falar, por isso talvez que ela tenha escrito, tá? E como é que é a dinâmica? Eu respondo a cada questão ou espero algumas para responder? Você que escolhe. A Michele colocou a da Nelly, aí você quer responder logo? Posso. Olha só, Nelly, não existe uma geral assim relacionada à Lei Maria da Penha, porque, como eu falei, a Lei Maria da Penha é para quem tem relações afetivas ou homoafetivas. Quando eu falo homoafetivas, eu estou falando duas mulheres, né? Uma agride a outra, elas vivem juntas, ou namoram, ou teve um caso de companheirismo, né? Uma agride a outra, ela também pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha, não só o homem. Mas sempre tem que ter essa coisa afetiva, essa relação. Então, não caberia. Mas cabe outras leis, né? A pessoa que se sentiu ofendida pode entrar com processo com calúnia, injúria, né? Outros processos, não sei se seria fácil ser vitoriosa, né? Não sou advogada para poder falar tanto assim, mas sei que poderia, mas na Lei Maria da Penha, não. A namorada dele pode, né? Lembra que teve uma que falou que ele tinha pequenininho, né? Ela tinha entrado uma certa vez, foi o Eduardo, né, Bolsonaro? Ela tinha entrado certa vez contra ele, baseado na Lei Maria da Penha, antes de terminar. Bom, agora nós estamos com uma listinha de inscritos aí. Tem a Michele, o Duílio, o Pisolato e eu. Aí nós vamos fazer também aquela alternância. Michele, Duílio, eu, Pisolato? Beleza. Então, Michele, é com você. Boa noite, Inês. É muito bom ouvir sobre esses números, né? Eu, por trabalhar no governo do estado, eu conhecia, né, o teor do dossiê e também acho
bastante relevante o trabalho do ISP, né, nesse sentido, e esse ano especialmente com os números produzidos com um capítulo específico falando sobre a pandemia, né, os efeitos da pandemia, né, sobre a alteração desses dados de um ano para o outro, né, eu acho bastante importantíssimo, né? Agora, em relação aos centros de atendimento à mulher, né, você como conselheira do CEDIM, na verdade, há uma coisa que muitas mulheres me perguntam, como que os centros funcionam, se no estado hoje os centros estão abertos, estão funcionando, se esses novos endereços, né? Porque de vez em quando eu vejo que a Subsecretaria de Políticas Públicas tem inaugurado, né, novos endereços, mas se eles estão em pleno funcionamento mesmo, né? Como que isso está funcionando? Porque eu acho que hoje a gente vive um momento de grande elucidação e divulgação dessas formas de acolhimento, dessas formas de denúncia, mas o depois da denúncia é bastante importante, porque muitas mulheres elas precisam sair dos seus lares, né? Precisam ser encaminhadas para locais que tenham um abrigo para ela morar durante um tempo. Eu sei que existem alguns, né? E existe um outro ponto que é a empregabilidade, porque muitas delas dependem de ter um posto de trabalho para poder se tornar independentes e tal. Aí eu queria te perguntar como que essa rede protetiva e de acolhimento hoje está funcionando no estado do Rio de Janeiro. Tá. Já respondo, né? Já? Acho que já. Quem cala consente. Isso. Então, vamos, bate bola. Tá bom, obrigada, Estela. Então, olha só, Michele, você sabe que o CEDIM, quando assumiu essa nova direção, estava tudo paralisado, sabe? Tudo paralisado. É a primeira vez que o CEDIM tem, na sua presidência, uma presidenta da sociedade civil, a Edna Calheiros, que agora está na presidência, né? E aí, o que ocorreu? Logo veio a pandemia. Antes da pandemia, houve a cassação, o impeachment do governador. Entrou o novo governador e trocou os secretários, e com isso também a subsecretaria de políticas para as mulheres vai trocando também, e a cada novo secretário que entra é um novo baque, né? Para você ter uma ideia, o regimento do Conselho tinha algumas mudanças para serem feitas, demorou 9 anos para conseguir aprovar o novo regimento. Agora, a gente conseguiu aprovar, e pela primeira vez nós conseguimos, no orçamento, ter alguma verba para o fundo do CEDIM, né? Onde nós vamos também estamos discutindo que políticas públicas nós vamos inserir nessa questão do CEDIM. E entre elas estão os CEANs, os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, que você fala aí. Como estava tudo parado, o CEAN também estava, com muito pagamento atrasado das pessoas, né? E o CEDIM teve que entrar em campo para negociar esses pagamentos. Depois, houve o fechamento do CEAM Baixada, e não tinha onde, né? Tinha o lugar onde era o CEAM Baixada, o novo lugar que tinha sido construído, tinha sido ocupado por uma ONG, e teve que entrar também para isso. E, recentemente, conseguimos, né? Quando eu falo conseguimos, especialmente a executiva, né? Juntamente
com a Edna e a turma lá da executiva do CEDIM, conseguiu de novo aquele convênio com a UERJ para que as profissionais do SEANS do Estado, né, tenham um patamar salarial conforme a profissão. Isso foi um grande avanço. E, nesse período de pandemia, houve também fechamento, né, do atendimento, era online, naquele período difícil, né, no início da pandemia, que ninguém sabia direito o que fazer. Então, hoje, eu digo que está melhor acompanhado e acho que tem assim, uma tendência de melhorar, inclusive dentro desses recursos, que, sabe, orçamento não é impositivo, é autorizativo, esperamos que o governador realmente libere e que a gente possa fazer, inclusive, um CEAM itinerante, que é uma proposta que o CEDIM tem trabalhado. Agora, isso eu estou falando do Estado. Muitos municípios fecharam os seus CEANs. Aqui em Barra Mansa, que é o lugar onde eu resido, como deputada, eu consegui, junto com a Nilceia Freire, Nilceia presente, né, que era ministra das Mulheres, consegui trazer para Barra Mansa, né, um CEAN, e foi fechado no final do governo retrasado, e já tem esse governo aí não consegue reabrir, e aqui não temos nenhum acompanhamento de políticas públicas, a não ser os CRAs, o que a gente repudia, porque uma coisa é a política familiar do CRAs, outra coisa é a política pública para as mulheres, e que deve ser acompanhado, o primeiro atendimento e depois acompanhada pelo SEANS. Você tem toda a razão, e essa deve ser uma luta nossa, do movimento feminista também. Bom, a sequência agora é o pisolato. Então, a gente vai inverter, tá, Duílio? Porque a gente ficou devendo no último evento, o pisolato não conseguiu fazer. Então, o pisolato é com você agora, tá? Obrigado, obrigado. Boa noite, alegria estar com vocês. Mais uma vez, parabéns pelo evento. E olha, sem nenhum privilégio, né, o Duílio? Obrigado aí. A minha questão, na verdade, eu observei nos gráficos, e sempre os gráficos, né, como a Inês falou, eles são um pouco complicados, porque eles são... As pessoas precisam tomar uma iniciativa, quem coleta isso, né? Eles sempre jogam para baixo. Eu não localizei nenhum corte econômico, que seria interessante para a gente trabalhar, por exemplo, a nível de renda dessas pessoas, e a questão do desemprego, que eu teria, para mim, eu teria interesse em conhecer quanto isso impacta, né? Porque é óbvio. A outra coisa que eu me pergunto sempre, tento acompanhar, a gente trabalha quase sempre, a lógica disso é muito repressiva, né? A Lei Maria da Penha, tudo isso, que, sem dúvida, precisa, mas como é que se trabalharia uma política mais horizontal nisso, que passasse pela Secretaria de Educação, de Cultura, para a gente começar a prevenir, porque há toda uma cabeça, né? E eu fico pasmo, inclusive, quando acompanho algumas pronunciamentos dos pastores, esses da Teologia da Prosperidade, que falam, buscam o Antigo Testamento para dizer a mulher tem que ser submissa ao homem. Como é que a gente poderia trabalhar alguma coisa assim, inclusive na perspectiva de um governo Lula aí, com Lula no fim do túnel? Obrigado. Muito, muito bem colocado, Pisolato. Eu não fiz aqui, até tentei entrar na internet, que pode até
ser até que eu consiga buscar esse dado que você falou, e realmente é muito importante esses dados econômicos. Mas eu posso te dizer, se você entrar lá, você vai perceber, buscar no Google, e você vai poder, como eu falei, fazer diversos levantamentos, né? Eu escolhi alguns, mas realmente esse econômico faltou. Mas eu posso te dizer, como foi dito antes, que é democrático, né? Entra em todas as faixas de renda. De emprego, eu não sei se tem como puxar isso, se na hora de registro na delegacia, se é registrado, se está empregado ou não. Me parece que não puxa isso. Mas, do ponto de vista econômico, está em todas as faixas. Mas é lógico que a faixa de salários mais baixos, as pessoas registram mais. Por quê? Porque aquela que está num salário mais alto, uma faixa de renda mais alta, ela tem vergonha também de se expor, né? E aí ela acaba retendo, convivendo as aparências ali para não sair em jornal, etc. A gente tem, algumas vezes, algumas artistas que denunciam, algumas mulheres. Não é? Luísa Brunet teve coragem. Luísa Brunet, você lembra aquela outra que fugiu? Eu estava falando, quando você falou Luísa Brunet, fugiu. Luana Piovani. A Luana Piovani ficou muito conhecido o caso porque o marido recebeu uma medida protetiva, não sei se marido, se companheiro, namorado, uma medida protetiva para não chegar perto dela menos de 200 metros. E teve uma festa no camarote da Brahma e ele foi. E alguém lá mediu, era menos de 200 metros. E ele foi preso, ele chegou a ser preso, né? Então, isso foi muito repercutido. Agora, de outro lado, você vê a história do goleiro Bruno e a Elisa Samúdio, que não foi registrado porque ela era namorada, né? Hoje, os juízes todos estão convictos que relação de namoro, todos não, né? Uma boa parte dos juízes e juízas estão convictos que o namoro faz parte, tem que entrar na Lei Maria da Penha. Mas, naquela época, mandaram ela para casa, não deu medida protetiva nem nada, e até hoje está esse mistério aí, né? Então, pega todas as faixas, mas você vai encontrar mesmo mais na faixa abaixo. Com relação à Lei Maria da Penha, há artigo, eu não estou com ela aberta aqui, mas há artigos que falam da condição de fazer grupos masculinos, grupos de agressores. E há todo também um trabalho de educação na sociedade, né? Os movimentos de mulheres, o CEIM, né? Os militantes estão sempre fazendo esse trabalho. Agora, eu penso que nas escolas realmente necessitaria de um trabalho assim, contínuo. Eu acho que ainda fica muito nessa história no dia 25 de novembro, no dia 8 de março. Aí manda fazer uma redação, uma entrevista, uma pesquisa, leva alguém para falar, mas no dia a dia, como foi falado aí, é pontual, né? Muito, muito pontual. Então, eu sou a favor de que pudesse ter, né, no dia a dia, essa discussão em cada matéria. Foi feito, tem algum tempo, eu era deputada ainda, que eu vi um estudo de uma pessoa que olhou os livros de matemática e viu como a discriminação, mesmo na ciência exata, acontece. Então, ela falava, quando um problema, o enunciado de um problema, fala
de fazer compras, repartir um bolo, é sempre Mariazinha. Quando é dividir bola de gude, quantos gols fez, quantas pipas tem, era sempre o Joãozinho. Então, assim, você vê que, mesmo nas ciências exatas, a discriminação vai sendo colocada. Então, isso também mostra o contrário. Mostra que toda matéria tem como inserir a questão de gênero, né, a questão ambiental, a questão do respeito, da cidadania. Não é uma questão só de uma matéria. É isso que eu espero um dia ver acontecendo. Bom, agora na sequência sou eu. Mas eu vou fazer uma pergunta para você que a Denise Corecha colocou no chat, que ela pergunta se as delegacias conseguem suprir a necessidade de atendimento às mulheres vítimas de violência. Delegacia de mulheres são 9, não sei se abriu mais uma, 10 no máximo, no estado do Rio. Tá? E não vai ocorrer de ter delegacia de mulheres em todos os estados, né? Porque não vai ser possível isso. Mas toda delegacia tem que ter registros, né? E todos os profissionais ali têm que atender a mulher vítima de violência. Infelizmente, a questão cultural bate muito, né? Porque eu falava ali, todos os juízes, depois disse sim, nem todos, né? Uma parte dos juízes ampliou esse número. Então, você sabe que há essa resistência na sociedade. Lembra como a Lei Maria da Penha foi questionada? Chegaram a entrar na justiça dizendo que era inconstitucional, né? Então, essa reação existe na hora de fazer o registro. Muitas vezes é falado assim, mas você tem certeza que vai registrar? Olha, se você registrar, você não pode tirar mais, hein? Porque agora, né, pela lei, o Ministério Público assume, né, aquela denúncia e vai até o final. Você não vai poder registrar. Já imaginou se ele for preso? Mas você quer mesmo registrar, entendeu? Ao invés de fazer com que... A outra situação é que não é para ser atendido no balcão. É para ter um núcleo de atendimento à mulher, onde não tem delegacia de mulheres, a delegacia legal tem que ter um núcleo de atendimento à mulher, um NUAM, onde as mulheres são tiradas do balcão, levadas para uma sala para apresentar a sua situação. Porque já é constrangedor, já é difícil você sair de dentro de casa e ir numa delegacia para dizer da sua intimidade, já que a maioria aconteceu, né, dentro de casa, ou mesmo que não foi por um amigo, foi por um companheiro, ex-companheiro, marido. Então, é constrangedor. E aí chega lá, ela vai contar aquela história que ela apanhou no meio de todo mundo, mas, infelizmente, nem toda delegacia tem esse suporte, né? Ou tem esse cuidado, mesmo que não tenha no NUAM, mas que tenha um cuidado de conversar individualmente. Então, é uma luta, viu? Uma luta cotidiana para que isso ocorra. É mudança de cultura, é mudança da sociedade. Isso aí é muito mais difícil, né, do que aplicar uma lei, do que aplicar coercitivamente uma lei, como foi falado anteriormente. Obrigada, Inês, pela resposta. Eu agora vou fazer 2 perguntinhas minhas, tá? São rapidinhas. É mais assim, para todos que estão assistindo. Se eu assisto uma situação de violência que um vizinho meu está fazendo com uma vizinha minha,
qualquer que seja filha, que seja irmã, parente, prima, mulher, o que for. Como que eu, vizinho, sendo mulher, homem, como é que a gente denuncia isso? E depois, a segunda pergunta. Durante a pandemia, a gente viu que, por vídeo, passaram vários vídeos do sinal que a gente pode fazer, quem está. Isso funciona, isso tem registro também, as pessoas identificam. Você sabe se isso foi à frente, se estão havendo denúncias, se as pessoas conseguem fazer isso e buscar ajuda por vídeo? Primeiro, qualquer um pode denunciar, ligar para a delegacia. Tem alguns lugares, tem um programa no estado do Rio muito importante, viu? E alguns municípios colocaram guardas municipais também em um projeto, que é o Patrulha Maria da Penha, que eu até falei no início, que a Tenente-Coronel Cláudia é a responsável, né? Esse Patrulha Maria da Penha estadual, ele é para acompanhar as medidas protetivas. Mas, com certeza, se você ligar para lá, ele vai dizer para onde você tem que ligar, ou mesmo se for uma pessoa dedicada, vai ela mesma ligar, né? Mas é muito importante esse acompanhamento das medidas protetivas, porque, como foi falado, uma parte que tem medida protetiva acaba morrendo também. Então, é importante acompanhar. Eles vão, visitam e tudo. Aqui, ainda é pouco, porque aqui, por exemplo, na região sul-fluminense, existe uma. Sul-fluminense é muito, muito amplo. Pegando aqui a região Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Resende, existe apenas uma. Pinheiral, Porto Real, Coatis, apenas um grupo, mas já está ajudando. Agora, outros municípios, como eu falei, a Guarda Municipal está com esse projeto, que é para socorrer. Então, tem que ver no município se tem a Patrulha Maria da Penha, pegar o telefone e ligar. Ou então, delegacia comum, né? Delegacia, Polícia Militar. Com relação ao projeto que você está falando, teve um outro também, né, de riscar um X de vermelho. Eu não tenho nenhum dado se funcionou. Saiu algumas notícias, fulano conseguiu, cicrano conseguiu, mas assim, ter um dado, de fato, não saiu nada. Mas eu acho que falta continuidade na divulgação, porque tem um período e as pessoas ficam alertas naquele período, mas se não tem uma divulgação contínua, a tendência é esquecer, né? Então, eu acho muito importante ter essa divulgação, e eu acho uma forma muito boa, viu? Muito boa de denunciar, de pedir ajuda, porque muitas vezes a pessoa não consegue, né? X Vermelho é uma campanha dos cartórios, isso, né? Da Justiça. Muito bom. Obrigada, Inês. Bom, agora é o Duílio. Inês, em primeiro lugar, parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua história dentro do nosso partido. E eu queria, então, falar um pouquinho de cultura política. Apesar de o PT ter feito prefeitas, como você, uma governadora, a Benedita, a Dilma, presidente da República, enfim, não lhe parece que, dentro do PT, inclusive, mesmo a nossa presidente é somente mulher também, mas dentro até do nosso próprio partido, a expressividade ou a participação de mulheres
está muito aquém do que deveria ser. E uma coisa assim bastante interessante para nós é o exemplo chileno. Eles já tiveram uma mulher presidente também, mas atualmente eles estão com a Assembleia Constituinte com maioria de mulheres, e o Boric ele fez um governo onde a maioria também são Alô? mulheres. Eu É acho que a comigo? rede dele caiu. Não, Alô, alô, alô. Estão ouvindo ou não? Eu caí e voltei ou não?